O Bifol, excelência em nutrição vegetal. Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em parceria com a UBFOL trago atualizações da previsão do tempo para a região sudeste ao longo dos próximos 3 meses. Nos últimos períodos, as chuvas têm reduzido sobre o interior do Brasil, como é típico desta época do ano. Isso tem se refletido em níveis de umidade no solo mais baixos entre o norte e o oeste de Minas Gerais. Mas neste ano, a chuva até prolongou um pouco mais durante o outono, que contribuiu para a manutenção da umidade no solo em diversas áreas produtoras do sudeste, especialmente aqui em São Paulo, sul e leste de Minas Gerais. A região da Zona da Mata ainda encontram-se com níveis um pouco mais elevados de umidade. E isso tem contribuído para o bom desenvolvimento de lavouras como de milho segunda safra. Vamos acompanhar agora como estão as condições oceânicas e quais serão os impactos na distribuição de chuva e temperaturas ao longo dos próximos meses. Estamos numa rápida transição no Oceano Pacífico Equatorial, saímos de um fenômeno Laninha em meados do mês de março, entramos num período de neutralidade climática e agora já estamos entrando no período de instalação do fenômeno El Niño. Se a gente acompanhar aqui na área central do Oceano Pacífico, as águas já estão mais quentes do que o normal, especialmente nesta área mais avermelhada aqui da metade leste do oceano. E se a gente acompanhar nos índices que são medidos em sub-regiões do Oceano Pacífico, todos eles estão positivos. Esses índices aqui representam um desvio da temperatura da superfície do mar medido em sub-áreas aqui do Oceano Pacífico. E o Ninho 3.4, que é a região mais importante para a classificação de fenômenos climáticos como Laninha e El Niño, ele já atingiu o limiar para El Niño, que é de meio grau positivo. Esse índice persistindo ao longo dos próximos meses, já vamos ter aí o El Niño instalado. E esse El Niño, ele deve atuar principalmente no segundo semestre de 2023, então tendo seus impactos mais sentidos principalmente entre a próxima primavera e o próximo verão. A gente pode acompanhar aqui neste gráfico que a maior probabilidade aí para persistência do El Niño fica evidente aí no segundo semestre de 2023. Agora, a partir do trimestre maio, junho e julho, a probabilidade já supera 80% para a atuação do El Niño. E depois do trimestre julho, agosto e setembro, essa probabilidade supera 90% e persiste acima dos 90% até os meses de verão, até dezembro, janeiro e fevereiro. Então, tudo indica que teremos um El Niño atuando na próxima primavera e também ao longo de todo o verão. E as projeções indicam também que vai ser um El Niño de forte intensidade, um dos mais fortes. Então é muito importante acompanhar essa atualização mensal e ficar acompanhando aí quais serão os impactos ao longo do próximo semestre. Vamos acompanhar agora a previsão de distribuição de precipitação para os próximos 3 meses. O primeiro mapa desta tela representa a climatologia, o que é normal chover para o mês de junho no Brasil como um todo. E o segundo mapa, a previsão de anomalia, desvio da precipitação para o mês de junho. A gente pode acompanhar aqui que em grande parte do sudeste a previsão é de normalidade, condições dentro da média nessas áreas em tons de branco. E uma condição dentro da média para o sudeste significa pouca chuva. Junho, mês típico de inverno, já da entrada do inverno, a gente tem a transição do outono para o inverno, um mês bastante seco, especialmente nessas áreas mais avermelhadas. Algumas áreas aqui de São Paulo e principalmente da faixa leste, entre Rio de Janeiro, Espírito Santo, leste de Minas Gerais, podem ter ligeiros desvios positivos de precipitação. Isso não significa muita chuva, mas que 2 ou 3 episódios de chuva já podem ser suficientes para superar essa média. No mês de julho, a gente acompanha que teremos aí uma condição dentro da normalidade também em grande parte da região sudeste. Dentro da normalidade significa pouca chuva. Agora, as áreas mais ao sul aqui do interior de São Paulo podem ter ligeiro desvio positivo, então poderemos ter mais frentes frias avançando pelo centro-sul do Brasil, que eventualmente vão trazer chuvas mais volumosas para São Paulo, até o extremo sul aqui do Rio de Janeiro e Minas Gerais, e também na divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo. Então poderemos ter um pouco mais de umidade. É claro que umidade durante os meses secos, ela pode impactar a atividade de colheita, especialmente corte e moagem da cana-de-açúcar, colheita e secagem dos grãos de café e também colheita de citros. Agora, no mês de agosto, a gente observa uma condição dentro da normalidade em grande parte do sudeste. Algumas áreas mais a oeste, aqui sudoeste de São Paulo, podem ter uma condição até mais seca do que normal, e a faixa leste do sudeste, que promete ser um pouco mais úmida, especialmente o Rio de Janeiro e também a região aqui do Vale do Paraíba, em São Paulo, estão com um desvio positivo mais acentuado de precipitação. Agora vamos acompanhar
quais são as expectativas de temperatura. O que mais chama atenção para este inverno é que as ondas de frio não devem ser tão frequentes, intensas e duradouras. Tudo isso devido ao fenômeno El Niño. É claro que a atmosfera demora um pouco mais para responder a essa transição no Oceano Pacífico, mas a tendência é que, à medida que o El Niño fica mais estabelecido no Oceano Pacífico, a atmosfera começa a ficar mais aquecida, então diminui o risco para extremos de temperatura no interior do país. Especialmente da metade para frente do inverno, o risco para frio extremo diminui bastante no interior da região. Agora em junho ainda tem previsão para episódios de frio um pouco mais intensos, principalmente no estado de São Paulo. A gente observa temperaturas abaixo de 9 graus, algumas áreas do sul do estado podem ter temperaturas até abaixo de 6 graus. Mas o sinal de extremos é muito fraco, não tem risco, por enquanto não tem indicativo para ocorrência de geadas em áreas de cultivos suscetíveis ao fenômeno, como cana-de-açúcar, café e também citros. Agora no período de julho, a gente observa que as áreas de frio extremo ficam mais concentradas aqui sobre regiões serranas de Minas Gerais, especialmente sul de Minas, com temperaturas que podem chegar abaixo de 6 graus, mas também não há indicativo de um frio tão intenso, não temos sinais aqui de frio abaixo de 3 graus, esse risco de frio mais extremo fica concentrado aqui no sul do Brasil. Então, teremos sim um mês com frio um pouco mais generalizado sobre o sudeste, mas não tão intenso, o risco de extremos é baixo. E as temperaturas máximas, como é normal da época do ano, elas ficam mais elevadas, onde o tempo fica mais seco, então meio oeste de Minas Gerais, noroeste de São Paulo com bastante calor. Aliás, o fenômeno El Niño deixa a atmosfera mais aquecida, se espera que as temperaturas fiquem acima da média no segundo semestre, inclusive aumenta o risco para ondas de calor entre o final do inverno, primavera, especialmente durante o verão. Vamos acompanhar agora a previsão para agosto. Agosto também com risco baixo para frio extremo no sudeste. As áreas de frio mais forte diminuem e durante as tardes as temperaturas ficarão cada vez mais elevadas. Quanto mais para o final do inverno, o calor deve começar a aumentar durante as tardes sobre o interior do Brasil, atingindo também boa parte do interior do sudeste. Esses são os destaques da previsão do tempo para o sudeste. Continue acompanhando novas atualizações nos próximos boletins. Eu volto no próximo mês com novas informações. Até mais! UbiFol, excelência em nutrição vegetal.